De Vargas, eu sou aluno do curso de História da Uninter e esse é um trabalho do nosso portfólio que a base é cultura material e imaterial. E nós escolhemos uma pessoa para fazer a entrevista sobre cultura imaterial do nosso município. Ela é minha mãe e eu já escolhi por isso, justamente por eu conhecer toda a trajetória, saber quanto tempo ela chegou. Ela vai nos dar um parecer mais ou menos sobre como era, como é e como deveria ser nossa cultura, o nosso município. O nome dela é Ibrahim, tudo bem? Dona Ibrahim, a senhora, eu vou chamar a minha mãe de mãe, que eu acho que é mais conveniente, né? A senhora vem de que região para o nosso município? Olha, filha, já que você me chamou de mãe, eu vou te chamar de filho, né? Nós viemos da região sul do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul, cidade de Santa Rosa. Em que ano que a senhora chegou aqui? Nós chegamos aqui, fixei residência no dia 13 de novembro do ano 64. No momento em Agrocafieira, que pertencia ao município de Matelândia. E quando a senhora chegou aqui, a senhora chegou antes da emancipação do município, né? Sim, chegamos antes, que o município emancipou-se em 68, chegamos aqui em 64. Não era emancipado, ele pertencia ao município de Matelândia, né? E tendo somente poucas casas, sem estruturas, as ruas não pavimentadas, e a maior parte do comércio nós fazíamos em Matelândia, Medianeira, até as compras mensais eram feitas no mercado em Medianeira, e Cascavel as compras maiores. O comércio então era... O comércio era assim, tudo estrada de chão, com dificuldade, então era essa a nossa situação de chegada e início aqui. Quando a senhora chegou aqui, as pessoas que vieram com a senhora, eles eram de que região? Nós viemos todos de uma região só, geralmente assim, do mesmo município de Santa Rosa. Viemos em 10 famílias, né? E aí, dentro dessas 10 famílias, nós tínhamos 3 famílias que eram profissionais motoristas de caminhão e que eles também eram responsáveis para trazer as mudanças em sequência, né? Passando pela balsa com dificuldade. Então, essas 3 famílias eram os responsáveis para o transporte das mudanças. E assim, o que vocês faziam em comunidade? O que movimentava a comunidade quando vocês chegaram? Assim, tanto o lazer quanto o trabalho, o que movimentava a comunidade? Dentro do trabalho aqui era o cultivo de café. Inclusive de Matelândia a Cascavel, a gente via era só o cafezal. Era derriçamento de café, café, terreno de café. E aí, com a chegada do pessoal da região sul, iniciou-se então a cultura do soja, e trigo, o milho, então foi mais diversificado. E no momento que nós chegamos, então era o café, a região de Ramilândia, que desce ali para aquela região, era o Ramil. E de lazer, assim, o que vocês... E o lazer, então, o nosso lazer era reuniões em famílias, as datas comemorativas, batizados, aniversários, e quanto menos esperava, assim, a gente reunia para em famílias curtir uma noite de lua gostosa, com danças, chegava, reuníamos, fazíamos o nosso risoto e o nosso carreteiro, e ali a gente reunia-se até altas horas da noite para reunião de família, onde predominava também, a gente já se reunia, fazia uma parte religiosa e já partia para as diversões. E assim, os imigrantes que vieram, vocês todos que vieram da mesma região, que tradições trouxeram para cá? Que costumes que vieram? O que veio com nós, assim, com todas as famílias, era o chimarrão, que era o principal causa da nossa reunião, bate-papo em família. Então era o chimarrão, o careteiro, as danças folclóricas, como eu mencionei, né? E ficou para nós como nós participava muito o vaneirão, a chula,
o short largado. Coisas que eram só do sul. Coisas que eram só do sul e a gente continua aquela tradição, né? Sim. E assim, e qual foi o costume mais forte que a senhora acha de todos esses que vieram junto? O que veio mais, que ficou mais forte que a senhora vê que existe ainda hoje na nossa comunidade? Porque a gente sente ainda até hoje, principalmente nas famílias, né, o uso do chimarrão. A primeira coisa que chega, a gente já pensa, vamos tomar o chimarrão, é a primeira coisa. Já convida, né? E as tradições religiosas continuam, culto ecumênico, né? As novenas nas famílias, procissão dos padroeiros, Corpus Christi e a tradicional Romaria da Gruta, né? A gente está cultivando ainda essas tradições. A principal tradição religiosa. A principal tradição é religiosa. É um dos motivos maiores do encontro de famílias. Assim. E assim, já que essa tradição religiosa é a mais forte, assim, e a senhora faz parte do encabeçamento religioso na nossa cidade, o que tem sido feito? O que a senhora acha de bom que tem sido feito por parte da igreja e da comunidade para a preservação dessas tradições, desses costumes? Olha, nós estamos assim, como eu te falei, eu trabalhei há muitos anos, 35 anos em sala de aula, vim para trabalhar na paróquia, sempre trabalhei pela religião, pela igreja, né? E fazem 15 anos que estou trabalhando aqui, estou à frente das pastorais e juntamente com as demais padres e parte religiosa, nós promovemos encontros com lideranças, formações para jovens, para os mais novos, né? Tentando assim ter um resgate dessas tradições, formando coroinhas, ministros da Eucaristia, servidores do altar, né? E queremos cultivar essas lideranças para não dar, para cuidar dessa nossa cultura religiosa. E assim, a senhora acredita que além desse esforço da comunidade, assim, dos órgãos e tudo mais, a senhora acha que o repasse do conhecimento das pessoas mais velhas para os mais novos incentiva essa cultura imaterial a prosseguir? Com certeza, filho. Devemos repassar, é uma obrigação nossa repassar com o nosso conhecimento, né, as tradições, os costumes, né, para essa nossa nova geração, principalmente nas famílias. Deve-se cultivar, né, que assim nós estamos evitando que não venha se perder essa cultura da formação que nós tivemos assim em nossa comunidade. E assim, de tudo isso, de toda essa cultura, de todo esse trabalho que tem sido feito, do repasse, a senhora ainda acha o que a senhora acha que perdeu-se com o tempo, desses aí 50 anos da formação da nossa comunidade, da sua chegada até hoje, o que a senhora acha que se perdeu? Olha, além do contato, assim, do diálogo em família, a consciência da religiosidade. É um desapego, né, que se perdeu dos mais antigos. Porque os jovens hoje eles querem tudo de imediato. Eles não têm a paciência de parar para ouvir, né? Querem tudo desapegando do velho e tudo do mais novo. Sempre o mais novo, deixando a parte, o tradicional, né? Que daria para nós unir o tradicional com o novo e isso cabe mais trabalhar esse trabalho em famílias, né? Por exemplo, em reuniões das famílias já não se tem mais tempo para isso, não se tem mais tempo para um jovem sentar, bater um papo, escutar histórias, tudo isso vem se perdendo, né? E vem se perdendo aquele momento de parar, vou tomar um chimarrão, agora para conversar, para trocar uma ideia e saber de como está essa pessoa com a qual eu estou conversando. Então, resumindo, falta tempo para ouvir. Né? Ouvir os mais velhos para que se ponha em prática e una-se o velho ao novo e dê continuidade às tradições. Agora, uma pergunta que não estava no roteiro nosso é assim, a senhora acha que é importante, a senhora como professora aposentada, tantos anos de sala de aula e como à frente de uma comunidade religiosa, a senhora acha que é importante em sala de aula, nas escolas, tanto no ensino fundamental quanto no médio, mostrar para o aluno a cultura imaterial, as histórias do município, as histórias do estado, as histórias do país, assim, não os monumentos, mas o conhecimento que só
quem conhece, as pessoas mais antigas podem passar. Você acha que é importante, que devia ser feito um trabalho mais forte disso? E deveria ser um conteúdo, e não só um trabalho, mas um conteúdo que deveria ser trabalhado. Sendo assim, aí nós poderíamos ter a certeza que essa cultura não moriria, tanto na parte da religiosidade, quanto a outra parte, a parte material, a parte família, a parte ouvir, a parte agir, né? Então, tudo isso ali, se nós colocássemos isso aí como um conteúdo, eu, no meu entender, como professora, como pessoa que estou à frente de várias lideranças, informações, eu acho que seria um meio, né? Seria um meio para que nós pudéssemos unir o novo ao velho e dar continuidade. Muito bem. Muito obrigado pelo seu tempo. Gente, é isso. Eu Obrigado. agradeço.